Bom dia, gente. Então hoje nós vamos terminar a apostila, tá? Vamos fazer 2 capítulos, vamos encerrar o conteúdo de história. Então vamos começar a partir da 190, tá? Que é o capítulo que fala sobre a independência das Américas, tá bom? Então eu pontuei aqui na nossa lousa o que tem de importante sobre a independência das Américas. Então vamos lá. Independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos foi a primeira das Américas. Os Estados Unidos eram uma colônia bem desenvolvida, porque eles foram colonizados pelos britânicos e não pelos espanhóis. Então eles tinham uma condição econômica melhor. Eles foram os primeiros a conseguir a sua independência com o apoio da França. E abriu espaço para o resto das Américas buscar a sua independência. Quando os Estados Unidos conseguem a sua independência, eles criam a doutrina Monroe. O que é isso? América para os americanos. Eles querem que todos os outros países sul-americanos consigam a sua independência em relação a Portugal ou Espanha, para que ele possa dominar aqueles países. Então, em vez de um país europeu dominar, a partir de agora que os Estados Unidos dominem esses países. Então ele começa a ajudar a independência dos seus vizinhos, de todos os países da América do Sul. Então esse é o primeiro tópico. Os Estados Unidos foi o primeiro, era o mais desenvolvido, foi uma colonização britânica, então ele já tinha um desenvolvimento econômico. Independência da América Espanhola. A América Espanhola era baseada em quê? Tinha os espanhóis, que eram quem dominava a elite colonial, os crioulos, que são os filhos dos espanhóis, ou seja, os espanhóis nascidos na colônia, e esses caras é que vão realizar a independência. Então você tinha os espanhóis privilegiados e abaixo dele os crioulos, os filhos de espanhóis, filhos da elite que nasceram na colônia. Então esses caras vão organizar o movimento de independência das Américas, tá bom? Simão Bolívar, José Sucre e o José San Martín. Vocês vão estudar isso muitas vezes ainda até o ensino médio, tá bom? Então, esses 3 caras, os libertadores da América, por isso que tem a Taça Libertadores da América em homenagem a eles, eles conseguiram a independência de todos os países sul-americanos. Como? Com o apoio dos Estados Unidos, com várias guerrilhas, e cada um deles conseguiu a independência de 3 ou 4 países: Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai. Esse é só no Brasil, né? Então esses 3 caras, 3 libertadores da América, que eram crioulos, conseguiram a independência das colônias espanholas aqui as colônias espanholas da América, tá bom? Fora isso, ainda teve a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana aqui no Brasil. O que é isso? São reflexos dessas revoluções no Brasil. Então, o Tiradentes foi o grande personagem histórico da Inconfidência Mineira. Ele, junto com a elite mineira, começou a organizar um movimento para acabar com a cobrança de impostos de Portugal em relação a Minas Gerais. Descobriram ouro em Minas Gerais e o rei começou a cobrar muitos impostos em relação aos colonos, ao ouro. E esse movimento da Inconfidência Mineira foi justamente para conseguir a independência e acabar com essa cobrança de impostos em cima do ouro de Minas Gerais. E a Conjuração Baiana também foi um movimento popular por causa das condições que o Brasil vivia. Então esse primeiro capítulo aí, que vai da 190 até a 195, cada tópico aí está na ordem do capítulo, fala sobre a independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro, a independência da América Espanhola, que foi feita pelos crioulos, ou seja, filhos espanhóis nascidos na América, e os movimentos sociais do Brasil, tá bom? Capítulo 5, o último capítulo da apostila, nós temos aí a chegada da família real ao Brasil. Então, o que é isso? Quando Napoleão dominou a Europa, o que vai acontecer? A família real vai fugir para o Brasil. A família real portuguesa tinha um acordo com a Inglaterra. Então, quando Napoleão domina todos os países e força, através do bloqueio continental, Portugal, a trair a Inglaterra, a família real vem para o Brasil, foge para o Brasil, tá bom?
Então, em 1808, a família real vai chegar ao Brasil, fugindo do Napoleão, e vai modificar toda a estrutura colonial. Antes, o Brasil era uma colônia, uma simples colônia de Portugal. Quando a família real vem para cá, vai mudar toda a estrutura da colônia e vai transformar o Brasil, vai desenvolver o Brasil. Então vai haver a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, o comércio vai ser aberto para a Inglaterra, mudanças sociais, ou seja, a região do Rio de Janeiro começa a se desenvolver, o Nordeste não é mais o centro do Brasil, e sim a região Sudeste, tá bom? A colônia portuguesa, que é o Brasil, deixa de ser colônia e passa a fazer parte do reino. Se o rei está morando no Brasil, se ele está morando no Rio de Janeiro, o Brasil não é mais uma colônia, e sim parte do reino. Então o Brasil começa a fazer parte do reino de Portugal e Algarves, tá bom? Houve duas revoluções que modificaram isso, tá bom? Então a família real vem para o Brasil com o medo de Napoleão. Vai mudar toda a estrutura, vai mudar o Rio de Janeiro, o Brasil deixa de ser uma colônia. A Revolução Pernambucana, lá em cima, foi quando o Nordeste começou a organizar revoluções, vai ter a Confederação do Equador também, começou a organizar revoluções porque todo o dinheiro do Brasil iria para o Rio de Janeiro, para urbanizar a cidade do Rio de Janeiro, para criar o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, transformar o Rio de Janeiro em uma cidade à altura de sediar a estadia da família real no Brasil. Então modificou todo o Rio de Janeiro e todos os impostos da colônia eram destinados ao Rio de Janeiro porque o rei estava lá. E isso gerou o quê? Um conflito, uma revolução pernambucana, porque Pernambuco não era mais um dos centros econômicos do Brasil, com a chegada da família real. E a Revolução Liberal do Porto é que vai colocar um fim à chegada da família ao Dom João no Brasil. Então o Dom João vem para o Brasil, fugindo de Napoleão, ele vai embora quando Napoleão é derrotado e começa a haver uma revolução liberal em Portugal. Porto, a cidade de Porto, né, em Portugal. Então o que acontece? Organizaram um movimento lá, o Dom João volta para Portugal para assumir o trono português e deixa o seu filho, o Dom Pedro I, na época só Dom Pedro, aqui como príncipe regente para administrar o Brasil. Vou passar as videoaulas do SAI, exercícios para vocês entenderem o conteúdo. Beijo, até mais.